Então, cinememos. Então, só para nós nos atualizarmos uns aos outros. Ontem nós começamos esse código aqui. Nós temos que o nosso cliente tem um identificador e um telefone. E nós chegamos na seguinte crise. Que a nossa crise é como é que eu vou representar onde está cada cliente. Existem várias opções para fazer isso. Você poderia ter um vetor de pares, cliente, cadeira. Você poderia colocar as cadeiras diretamente dentro dos clientes. E a opção que nós escolhemos para trabalhar vetores foi essa. Nosso objetivo aqui é entender como é que os vetores funcionam. Então, nós temos um vetor de clientes. Se o cliente que está nesse vetor não existe, a gente tem um booleanozinho chamado existe. Se o cliente que está nesse vetor não existe, então a cadeira está vazia. Se o cliente que está nesse vetor existe, então a nossa cadeira está ocupada. Esse processo aqui, que pode parecer estranho, é composto de duas partes. Criar a sala não significa criar o vetor de cadeiras para colocar os clientes. Então, quando você instancia a sala, é como se você criasse o ônibus. Só que o ônibus começa com quantas cadeiras? Nenhuma. Então, para inserir cadeiras vazias, eu insiro clientes que não existem. Porque cada um desses clientes corresponde a um lugar na cadeira. Então, eu começo com um vetor de cadeiras que contém quantas posições? Nenhuma. Se eu quero QTD cadeiras, eu preciso colocar lá QTD clientes. Como é que eu pego um objeto e coloco dentro do meu vetor? Pushback. Então, se eu dou tantos pushbacks, estou colocando vários clientes dentro dessa cadeira. Quais são as operações que eu preciso fazer na minha sala de cinema? Vocês lembram aí? Preciso inserir uma pessoa. O que mais? Vocês querem ler a descrição de novo da sala de cinema? Então, bora lá. Funcionalidades. Ao iniciar a sala, você deve informar quantos assentos existem na sua sala. Mostrar o estado da sala, escrevendo um barrinha para cada cadeira vazia. Se uma nova sala for iniciada, apague todas as informações da sala antiga. Só para fazer esse pedaço de código, o que é que a gente ainda tem que construir? Só esse bloquinho, imaginando que o projeto é só esse. Imaginando que o projeto é só isso. O que é que eu preciso fazer aqui? Criar a sala, eu preciso mostrar a sala, né? Preciso mostrar a sala. Vamos mostrar a sala. Vocês nunca viram string, né? Não, pois então vamos precisar disso para agora. cd git cena pk po exercícios. Então, nós vamos precisar dessa funcionalidadezinha do C++ e nós vamos utilizá-la muito, 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 muito. Ela se chama... Deixa eu achar ela aqui. String. Ok. Então, vamos lá. Quando vocês estavam lá no IFUP, e vocês tinham um texto, tá certo? E vocês queriam extrair informações desse texto. Como é que vocês faziam? Ou não tinha isso? Nunca precisaram fazer isso? Arquivos nunca chegaram nisso, não? Mais ou menos. Como assim? Procurar uma palavra? Não, você tem uma string e você quer tirar dessa string. Por exemplo, essa string representa um produto no supermercado. Só isso. Tem uma string que representa um produto no supermercado. Você quer colocar isso daqui em nome, isso daqui em quantidade, isso daqui em preço, isso daqui em setor e esse daqui no tipo. Podia reservar as informações até chegar no ponto vírgula, como você separou aí. Ok. Então, sairia copiando, né, de um por um.
Chegou no ponto e vírgula. Chegou no ponto e vírgula, pronto, tem o nome. Aí o próximo variável seria o que tivesse na ponto sequência. Ok. Como é que eu transformo uma string em inteiro, em C? Em C a gente põe aquele parêntese, aquele cast, certo? Pra ver? Vocês nunca usaram scanf não na vida? Quero ser mais. Ah, era C++? Mas vocês não usavam string C++? Eu lembro da expressão, mas acho que a gente usou foi... Eu pesquisei na internet, coloquei lá no código para fazer uma coisa. Não. Tá. Se fosse em C puro, você faria assim, né? Em C puro nós teríamos um scanf. Lembra do scanf? Que lê. O scanf, ele lê, mas ele lê de uma string. Então você passaria a string, no caso aqui seria produto, e aí você tiraria um float, um inteiro, um string, blá 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 blá. Só que em C++ a gente utiliza fluxos. E os fluxos podem ser várias coisas, tá certo? Para transformar uma string em um fluxo, nós utilizamos a string, um fluxo de strings. Então, na hora que eu inicializo a string com essa linha, com esse texto, ele se torna um fluxo como é o cout e o cin, ok? Então, a partir desse fluxo, eu consigo puxar tudo até o ponto e vírgula. E isso a gente faz com o getLine. GetLine não serve para pegar só uma linha, mas serve para pegar qualquer coisa até um delimitador. O delimitador padrão é o _n. Então, se você pede se você está querendo pegar uma linha da entrada padrão, você daria um getLine, quero pegar de cin e guardar em linha. Então, o que ele vai fazer? Vai lá no cin e procurar até o enter e colocar tudo dentro da variável linha. Mas poderia ser um outro caractere de marcação qualquer. No caso, eu quero que ele pegue o meu fluxo, que no caso é ss, guarde na variável nome e vá até onde? Até o ponto e vírgula. Então ele vai pegar isso daqui, que agora não é mais um string, é um fluxo, e vai puxar tudo isso daqui até o ponto e vírgula. E vai colocar em nome. E depois eu posso utilizar como se fosse o cin normal. Eu vou puxar um inteiro, fazendo ss para a quantidade. Vou puxar um float, fazendo de ss para preço. E vou puxar E eu vou puxando. Da mesma forma como a gente utiliza no cin e no cout. Quando você quer um float do cin, você não pega, cria variável e coloca cin para float, para variável. Quando você quer uma string, você não bota cin, seta é string, você puxa. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de puxar da entrada padrão, eu estou puxando de um fluxo que foi inicializado com uma string. Então, o string ele é muito legal para você fazer conversões de coisas para string e de string para coisas. Se eu quero escrever em um string, eu posso fazer a mesma coisa. Ó, eu vou criar um fluxo chamado sout e vou escrever o nome, tracinho, quantidade, tracinho, preço, tracinho, setor, tracinho e etc. A sintaxe do cout nessa daqui, só que você não está mandando para a saída padrão, você está mandando para onde? Para essa string. No primeiro caso ali, do getLine ali, só precisa chamar uma vez, porque se colocou só um nome ali, como é que ele preencheu os outros dados? Através dessa variável aqui, ó. De ss eu peguei a quantidade, o preço, o setor e o tipo. Primeiro eu peguei o nome. Então ele consome o buffer até o ponto e vírgula. Aí desse mesmo buffer, que eu chamei de ss, que eu inicializei com o produto, eu pedi uma quantidade. Aí ele verifica o 4 e consome o 4. Aí eu peço um preço. Ele consome isso daqui e salva no preço. Aí eu peço um string. Ele consome isso daqui e salva na string. Aí eu peço um tipo e ele consome o que falta. E guarda no tipo. Aí ele entende, esse getLine, ele vai entender que quando der outro ponto e vírgula, eu saio dele. Exato. Esse getLine entende o seguinte comando. Consuma o fluxo até você achar esse caractere. Quando você achar esse caractere, você para de consumir o fluxo. E descarta o caractere, no caso, né? Aí sobra só
Aí sobra só refrigerante de uva. Ele vai começar a consumir. Por exemplo, se eu fizesse o seguinte código aqui, ó. Vim teste.cpp include iostream int main include ssstream, que é para poder usar o string stream, using namespace std string endereço string minha vida. Aí o meu comando vai ser cout conte suas dores, gafanhoto. Como chegaste até aqui? Ok? Termine com hashtag. Ok? Então, nosso amigo vai digitar tudo que ele quiser, inclusive os enters, e só vai parar quando digitar o quê? Hashtag. Ok? Aí eu vou fazer o quê? GetLine. De onde? Sein. Para onde? Minha vida. Até chegar em hashtag. E aí eu vou cout. Muito bem. Você digitou minha vida. Make, foi que eu digitei? Teste.c, né? Desculpa. Make teste. Conte suas dores, gafanhoto, como chegaste a criar aquele... Ok. Quando eu nasci... Eu não devia tirar o jogo, né? Hã? O jogo da hashtag. Não, isso daqui foi o texto que eu mandei ele escrever, não foi a entrada... Só a última coisa do final. Não entendi, querido, desculpa. É porque tu não disse no outro exemplo que devia tirar o ponto vírgula. Exato, mas isso daqui foi o que eu mandei ele digitar, não foi a entrada do usuário. A entrada do usuário é o que eu estou digitando agora. Então eu estou dando Enter, mas o terminal continua travado. Por quê? Porque ele vai ficar travado e consumindo tudo que eu digito até chegar onde? Hashtag, quando eu nasci, blá, 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 cheguei na UFC, blá, 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 reprovei PO, blá, 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 mentira, blá, 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 hashtag, tô feliz, hashtag fim. O código vai ele vai ler até onde? Até o primeiro hashtag. Então quando eu der o Enter aqui, porque a comunicação com o buffer é feita através do Enter. Até você digitar o Enter, ele tipo está naquele espaço onde você ainda pode apagar, escrever. Quando você dá o Enter, você envia para o buffer. Ele consome o que tem o buffer e para. Então ele vai achar até o blá 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 e ele não coloca o tô feliz. Porque ele vai até o hashtag, porém ele descarta o hashtag. Sucesso? Ok? Como é que o getLine funciona? Então tudo bem. getline.cpp. Exemplo getline.cpp. Então vamos voltar aqui para o fluxo. Então com string eu consigo tanto pegar informações de strings como escrever nas strings. Eu crio uma string vazia, escrevo tudo o que eu quiser nela e eu transformo de fluxo para string com esse comandozinho aqui. sout.str. Para que é que eu preciso disso? Porque agora eu quero transformar um cliente em uma string e eu quero transformar uma sala em uma string. Então eu vou criar aqui um métodozinho chamado toString. O que é que vocês acham que o toString faz? Converter para string. Então já coloquei, né?
Ah, é porque eu não estou retornando nada, tá bom? Só que como eu quero transformar essas coisas em string, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um fluxo, stream, e aí eu vou utilizar o fluxo. String, stream, ss. O que é que precisa ter no meu texto, no meu cliente? Vamos olhar lá para a descrição. Se ele for vazio, se ele não tiver nada, o que é que eu vou colocar? Só o tracinho. Então eu vou fazer assim. Deixa eu fechar esse trambolho aqui. Save. Então, se não existe, se ele não existe, ss recebe tracinho. Return ss.str. Não vou fazer o outro caso ainda não. Vou botar só o suficiente para passar nesse teste, tá bom? Diz. Não, eu ia falar a questão de ter espaço depois de tracinho, algo assim, não, é só tracinho. Não, é a informação que eu vou jogar para dentro do fluxo. Se eu quisesse já fazer a outra parte, ó, como seria a outra parte? Como é que eu vou representar um cliente, pessoal? Aqui, usando o nome, tá vendo? E o telefone. Então, vamos fazer o seguinte. Botar logo aqui, né, para fazer mais sentido o código. Se ele não existe, eu vou transformar o cliente num tracinho. Porém, se ele existe, o que é que eu vou escrever aqui? Ups. ss, vou mandar o this.id, vou mandar o 2 pontos e vou mandar o setFone. E só. Ok? Então agora o cliente sabe gerar a partir dele um string. Eu posso utilizar isso. Vamos fazer a mesma coisa para a sala. Como é que eu transformo a sala numa string? String to string. Esse não é o formato canônico do C++. Não é assim que se faz as coisas em C++ puro. É assim que você faz em Java, é assim que você faz mais ou menos no Python, é só outro nome, né? Lá é str. Ok? É assim que você faz em JavaScript, mas como o formato do C++ mesmo exige um monte de coisa, como sobrecarga de operadores, função friend e tudo mais, a gente vai usar isso aqui por enquanto, tá certo? Aí mais na frente eu ensino como é o jeito C++ mesmo de se fazer. ToString. Como é que eu transformo uma sala numa string? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso para transformar uma sala numa string? Pegar todas as cadeiras, para cada uma das cadeiras eu vou montando a minha string, né? Primeira cadeira, boto lá, segunda cadeira, terceira cadeira, quarta cadeira, e eu vou lá preenchendo. Então vamos lá. Fazer a mesma coisa daqui, ó. Iniciar um fluxo. Ok? Então, o meu fluxo vai iniciar com abre colchete. E depois eu tenho que percorrer todas as minhas cadeiras. Então eu vou fazer para... Vocês viram aquele for range de ontem, não foi? O for range, que era assim, para cada cliente em cadeiras. Não foi assim que a gente escreveu ontem? Diz. Tu não estava na aula ontem, não? No alto? Tudo bem. O alto, ele faz inferência de tipo. Eu poderia digitar... Desculpa. Poderia digitar assim. Para cada... Que é em Java, né? Para cada cliente das cadeiras, assuma o valor nessa variável. Então, ele vai variável por variável, pegando os valores e colocando aqui. Para não ter que digitar o tipo aqui, eu posso fazer uma inferência de tipo. Aí esse alto vai ser trocado pelo quê? Pelo tipo do vetor. O vetor é um vetor de clientes. Aí ele vai lá e substitui para mim, ó. Aí ele já faz aqui, ó. Qual é o tipo do alto que vai ser substituído? Cliente. Ok? Se vocês preferirem, a gente faz assim, ó. Para cada cliente que esteja nas cadeiras. Aí eu vou lá e coloco cliente.toString. Eu não tenho que pegar uma string e colocar aqui na fila.
Eu estou montando a minha string de saída. Atualmente ela só tem o quê? Nada, só a barrinha. Aí eu vou pegar o primeiro cliente e jogar aqui dentro. Como é que eu transformo um objeto cliente numa string? No caso aqui, através do método toString, eu consigo transformar o cliente numa string. Tô achando que tá muito assustador, ó. Tá terrível, não? Tá tão complicado assim. Embolou tudo de ontem com hoje. Tudo bem. Acho que a gente só precisa parar, né? É. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou só chegar no resultado e aí eu volto com calma e passo por cima de novo, tá bom? Vamos botar para funcionar isso daqui, pelo menos pra gente ver a coisa acontecendo. O que é que eu quero? Eu quero fazer a minha interação e ser capaz de digitar isso daqui, tá vendo, ó? Eu quero digitar isso daqui e ter isso daqui como saída, é isso que eu quero. Eu digito isso e ele me dá isso. 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 Da mesma forma que nós fizemos com a calculadora. Eu digito isso daqui, ele me retorna isso. Eu digito isso daqui, ele me retorna isso. Então vamos lá. Tudo bem. Retorne ss.str. Então, vamos recapitular o que foi que eu fiz até agora, tá bom? Então, coisa 1, criei o cliente. Coisa 2, fiz um construtor para o nosso cliente. Coisa 3, eu poderia ter colocado o código de transformar o cliente em texto lá na main. Não é verdade? Poderia ter pego os elementos do cliente de um por um e ter impresso tudo isso lá na main. Só que a gente está começando a distribuir as responsabilidades. Quem é que deve saber imprimir um cliente? A classe cliente. Quem é que deve saber imprimir uma sala? A classe sala. E por aí vai a distribuição de responsabilidades. Então, ao invés de chegar bem aqui na main e imprimir na marra cliente.nome, cliente.telefone, o que é que eu vou mandar imprimir aqui na main? Cliente.toString, porque quem é que sabe transformar o cliente em string é o próprio cliente. O que a gente está fazendo é distribuindo as responsabilidades. Então, atualmente, o que a gente tem? A gente tem um cliente, um construtor para cliente, e o cliente sabe se transformar em texto. Nós temos uma sala, um construtor de sala, e a sala sabe se transformar em texto. Como é que a sala se transforma em texto? Pegando abrindo o colchete, pegando cada um dos clientes e fechando o colchete. Ok? Então, cada um sabe se transformar em texto. Aí agora a gente vai para main e a gente vai fazer aquela brincadeirinha do loop aqui dentro. O loop que pega o comando e transforma em chamada. Então, vamos lá. Quem são os o que foi que eu tive que criar lá na classe calculadora? Vocês lembram? Quando eu cheguei na main? Para poder usar a calculadora, eu tinha que fazer o quê? Criar uma calculadora. E para poder usar o cinema, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar um cinema. Vamos lá. A minha sala de cinema, ela tem valor default? Ou o construtor dela obriga que eu passe a quantidade? Lembra que eu disse que idealmente todos os tipos têm construtor default? Então agora eu criei. Então eu sou capaz de criar uma sala sem passar nenhum parâmetro. Então vamos criar uma sala. Como é que eu crio uma sala? Sala, sala. Quantas cadeiras essa sala tem? 0. Ok? Então agora vamos para o nosso laço. O que é que o nosso laço faz? Lê alguma coisa e faz alguma coisa. Lê alguma coisa, faz alguma coisa, lê alguma coisa, faz alguma coisa. Então vamos fazer aqui. Para sempre, né? Bem simples. Para sempre faça. Então eu vou... Exato. Então vamos criar aqui um string input, né? Opção do usuário. Então eu vou ler o que é que o usuário digitou, o primeiro comandozinho dele. Lembra que isso aqui são uma série de comandos? Aqui é um comando e aqui são os parâmetros. Eu vou ler aqui o primeiro dos comandos. Então eu vou ler como cin para opção. Li qual foi o comando.
E dependendo dos comandos, eu vou ter parâmetros ou não vou ter parâmetros. Se for um método show, eu não tenho nenhum parâmetro, correto? Se for um método init, eu vou precisar de um parâmetro que é a quantidade de salas. Então, vamos lá. Se OP for igual a show, o que é que eu quero mostrar se OP for igual a show? A sala. Então, eu vou mostrar como é que eu pego a string da sala. Sala toString. Então, eu vou mostrar sala.toString. Ok? Dá um NDLzinho aqui. Pronto. Vamos fazer outro comando, né? Qual é a outra opção? Se OP for igual a quê? Qual é a segunda chance? É init. Init. Se OP for igual a init, o que é que eu devo fazer? Criar a sala sem. Exato. Então, eu vou substituir a sala antiga. Então, a minha sala vai receber uma nova sala. Com quantas cadeiras? Eu tenho que ler do usuário. Então, vamos criar aqui um int quantidade, cin para quantidade. Então, eu vou criar uma nova sala com essa quantidade aqui. Cadê? É verdade, mano. Ó, um alto nível de cigarantência observacional. Ok? Pronto, criei a sala. Só que ele pede que eu dê um comandozinho, né? Sala criada com N cadeiras. Então, bora lá. Cout. Sala criada com QTD. Essa sala que você criou de novo, o mesmo nome aí, ela só é localmente, né? Não. Sim, mas na verdade você só tem um objeto sala. Você tem uma classe sala, que é como se fosse um molde que cria os meus objetos, e o nome da sala que eu criei é sala com S minúsculo. Eu só tenho um objeto criado. E eu estou pegando e substituindo o objeto que eu tinha por uma nova sala, por um novo objeto. Na verdade, o que ele está fazendo é uma cópia aqui, tá certo? Você não criou. Então ele está criando um novo objeto e fazendo um operador de atribuição padrão que ele vai copiar os valores para cá. Então ele simplesmente se desfaz do outro, porque você está copiando um inteiro por cima do outro, um valor por cima do outro, e agora você tem uma nova sala, porque o objeto antigo foi perdido. Eu acho que já funciona, ó. Vamos testar se esse negócio já funciona. Então, make cinema. Ops. ./cinema. Show. Quer que eu não estou vendo nada? Que ele não tem nada. Init 6. Oi? Será? Tcharam. Legal, né? Ok? Então, vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou passar para vocês agora e vocês vão tentar fazer um novo método, tá bom? Então, qual seria o próximo passo daqui? A gente tem que inserir pessoas e tem que remover pessoas. Então, a minha sala vai precisar de dois outros métodos. Por exemplo, eu posso criar um método booleano chamado reservar. Para reservar, eu preciso de quê? Quais são as informações que eu preciso para reservar? Eu preciso saber, ó, aqui, ó, reservar. Preciso do cliente, correto? Isso daqui não é um cliente? Preciso do cliente e do número da cadeira. Então, para reservar, eu preciso de um cliente e um índice da cadeira. E eu tenho também o método cancelar. Para cancelar, vamos fazer só o reservar por enquanto, tá bom? Então, qual é a lógica que vocês vão utilizar no reservar? O que é que ele pede de você? Primeiro você tem que ver se esse índice de cadeira existe. Se não existir, você diz, olha, essa cadeira não existe.
você tem que ver se existe alguém na cadeira. Se existe alguém na cadeira, você diz essa cadeira já está ocupada. E o terceiro caso é você vai ver se a pessoa já está no cinema. Porque se ela já está no cinema, você vai dizer, olha, ele não pode entrar no cinema 2 vezes. Né? Ele não pode comprar 2 cadeiras nesse cinema. Professor, por quê? Porque o cinema é meu. Ok? E aí, se essas 3 coisas derem certo, você vai lá e bota esse cabo na cadeira. Então, eu vou pegar esse código, copiar e jogar no Don'tpad e vocês continuam de onde vocês estiverem, tudo bem? Lembrando que você não precisa de nada, até no compilador online vocês rodam esse código do jeito que ele está aqui, tá certo? Então, bora lá. Então, aqui vai para o don'tpad.com. Hã? Que foi? Barra eu me garanto. Bora lá. Eu me garanto. Bora lá, pega ele aí e tentem fazer o método reservar. Aí você testa. Cadeira existe? Se não existir, dá o print e retorna o falso. Aí depois você testa. Já tem alguém na cadeira? Se já existir, você avisa pro cara, meu filho, você não pode sentar no colo dessa pessoa. E aí você retorna falso. Se o cara já está no cinema, você diz, filho de Deus, você não pode comprar 2 cadeiras. Você só senta em uma. Você diz, porque eu quero botar as pernas. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer em dupla, que resolve metade dos meus problemas e já facilita muito o processo de correção. Então fica em dupla, um faz e o outro dá pitaco e a gente vai trocando o dono do teclado a cada 5 minutos. Vamos lá? É só pegar essa informação e entendi. O clear para limpar o cinema, né? Tem uma coisa. A diferença é que você só troca o objeto, né? No caso, pessoal, essa é a hora da prática é a hora em que você tanto pode chamar para tirar a dúvida da prática, como às vezes aquela besteirinha que está dando no seu código que você está tentando fazer em casa, você olha e não sabe. Então a gente vai e ajuda. Bonoses. Diz. Se refere do objeto, o atributo do objeto. Porque o does em C++ é um ponteiro. Então, como ele é um ponteiro, ele faz a atribuição da referenciamento do certo. Você usa com del no status, mas esse refere ao ponteiro para o objeto. Então, você usa certo. Lembra que no struct, quando você tinha um ponteiro para struct, você usava certo? Quando você recebia um struct, ponteiro struct, asterisco, pessoa. Se fosse um struct pessoa, você acessava a pessoa, ponto com. Mas se é struct, ponteiro para struct, você acessa o certo. Essa seta é a mesma coisa que a partir desse eu acesso a valor desse, ele não é mais isso daqui é ponteiro, agora é é muito mais fácil de seta do que do ponteiro para o valor e depois para o minuto. Porque a precedência do ponto é maior. Mulher, legal. Daqui a pouco vai assim, né? No canal nós vamos fazer o
Agora é aquela questão de escalabilidade. Ele começa pequenininho, agora ele vai crescendo, a gente dá em código, ele vai escrevendo, a gente dá a identidade, vai crescendo exponencialmente. Mas vai passar que cada um tem uma noção. Aí eu passei tudo para o geral também, E aí, como é que tá a vida aí? Não tem as mesmas coisas, só presta Você não sabe quantas cadeiras. Como é que você sabe quantas cadeiras existem? Cadeiras concursais, você sabe quantas cadeiras existem. Tem 10 cadeiras, você vai cadeira de 15. Então, vamos lá. Cadeiras concursais, na hora que quiser, não pode sentar no chão. Diz. Que é o foco, de fazer um e mais. Esse é o foco.
indexado. SS, não é tem cara, não é desvantagem. Isso daqui é importante quando eu preciso, por algum motivo muito forte, acessar via índice. Então, a partir de cadeiras, eu pulo para a HDCI. Só que isso só faz isso também tem um vetor. E existem muitas estruturas que não são lineares. Eu pular muito essa, né? Então, se você está usando um mapa, se você está usando uma lista de dados, você consegue pular por dessa. A única forma de eu percorrer é uma sequência. Isso daqui só é um vetor. Isso daqui vai dizer assim, que significa assim, para cada elemento que existe na cabeça, salte na variável. Então, se aqui eu tinha 10 cadeiras, eu passo a encontrar a primeira cliente da sua a segunda cliente da sua segunda. Então, ao invés de usar cadeiras em si, eu uso apenas cliente. Por exemplo, se você quer seria o nome da variável. Então, esse C vai assumir cada um dos valores do padrão. Não contém a cadeia. A vantagem dele é que não tem que eu fazer um overflow, ou seja, sair do vetor, acessar o elemento do bode, cair no vetor, aí isso que eu acho que no 14. Então bora lá, povo lindo do meu coração. Só fazer uma correção do código de vocês que talvez não esteja funcionando, tá certo? Se vocês estiverem no Ubuntu, eu não sei em qual versão do Ubuntu vocês vão estar. O default do G++, que é o compilador, talvez seja o G++ de 99. Então, se vocês fizerem G++ version, ele vai utilizar a versão de, sei lá, Deus sabe quando, né? Então, quando vocês tentarem compilar ou dar um make ou qualquer coisa, ele vai dizer que não pode fazer isso daqui, ó. Essa instrução... Cadê? Essa daqui, da linha 44. Então você precisa na sua IDE dizer que você está usando o C++ pelo menos de 2011. Seja de 2011 ou seja de 2014. Né? Se vocês forem fazer o make... Se vocês forem fazer o make e ele disser que não pode porque vocês estão usando a versão do C++ 11, por exemplo, make cinema... RM cinema, make cinema. Ó, desculpa. Ó, o que é que o comando que o meu roda? O meu funciona porque como eu uso o Arch Linux, ele já usa a versão mais nova. Se vocês quiserem forçar ele a usar a versão nova, vocês poderiam criar um arquivinho que a gente já utilizou, né? Makefile. No teu makefile você vai informar que para compilar CPP flags, você vai utilizar o -wall -std igual a C++14. Então, isso daqui orienta o teu makefile a utilizar o C++14, o teu make. Se você está usando uma IDE, você precisa de alguma forma ir lá na sua IDE e dizer que você está querendo usar o C++ novo. Você está usando code blocks, configurações, build, parâmetros de configuração. Você está usando o Qt Create, provavelmente ele já usa o C++ novo. Então, com isso daqui, na hora que eu der o meu amigo RM make cinema, olha como é que ele compila, tá vendo? E aí vai passar no teste. Deixar aberto aqui, tá? Então é só isso aqui. Você não escolhe.
Isso é executado. Ele é executado na hora que você cria o objeto. Você pode escolher qual tipo de objeto. Porque você pode ter vários tipos de construtor. Um construtor sem parâmetros, um construtor que recebe todos esses são construtores. E independente de como você cria a variável, ele vai chamar um construtor ou outro. Entendeu? Mas como ele não é um método, você não pode chamar ele durante o tempo de vida do teu objeto. Só na hora que você cria o objeto. Isso. Ah, eu coloquei na minha. Qual é? É o... A versão. Acho que já era para aparecer. Nossa, não botei esse botão Então, bora lá, pessoal, que senão a gente não consegue terminar hoje, tá bom? Se você ainda está perdido, eu vou colocar só o pseudocódigo aqui para você transformar em... Então, quais seriam as minhas observações? O que é o método reservar? Como é que eu consigo a quantidade atual de cadeiras no meu cinema? Ponto size. O meu vector ele tem um ponto size que ele me diz a quantidade de elementos. Ele não é um vetor cru, ele é um objeto. Então, por exemplo, só para ficar aqui bem claro, né? Int quantidade é igual a cadeiras.size. Ok. Então, o primeiro teste é para fazer se a cadeira, se esse índice está no cinema. Ok? Então, teste se índice está no cinema. Se não estiver, pitombas, né? Se índice não está no cinema, aí o que é que você faz? Você dá um erro, né? Dá um erro, imprime o erro, fazer assim, né? Imprime o erro e retorna falso. Qual é o nosso próximo caso? Se a cadeira já está ocupada, imprime o erro e retorna falso. Qual é o próximo caso? Mas aí para eu saber se a pessoa está dentro do cinema, o que é que eu tenho que fazer? Percorrer o vetor todinho. Exato. Para cada posição do vetor, ou para cada cadeira, né? Se cadeira.id for igual a cliente.id, então ele está no cinema. Não, precisa também de outra coisa, que é o quê? Se a cadeira existe, porque pode ter um ID lixo lá, na verdade. Se a cadeira ponto existe, não é assim? E existe a mesma coisa de true, né? Se a cadeira existe e os IDs são iguais, então é porque o cara está no cinema. Então eu faço o quê? Aviso o erro e retorno falso. Se nada disso aconteceu, então reserva. O que é reservar? Copiar o cara naquela posição. Então, cadeiras na posição índice da cadeira recebe cliente.
No caso aí, se cadeira existe, cadeira.id é igual ao cliente. Certo. .id. Mas não existe possibilidade de ser outra pessoa que esteja na cadeira? O que eu quero saber é se o cliente está na cadeira, na verdade, se o cliente está no cinema. Como é que eu sei que o cliente está no cinema? A ideia é que os identificadores são únicos. Tudo bem? Então, se tem duas pessoas com o mesmo identificador, são a mesma pessoa. Então, se os identificadores batem o identificador do cliente da cadeira e o identificador do cliente que quer sentar, se eles dois são o mesmo ID, eu vou abstrair que é a mesma pessoa. Só que só faz sentido eu olhar o ID da cadeira se essa cadeira representa o cliente. Porque se cadeiras.existe é falso, significa que está ali, mas não representa ninguém. Não é isso que significa o cliente existir, a variável existe ser falso? Não, ser diferente de falso. Quando eu insiro as minhas cadeiras, no fundo eu estou inserindo vários clientes que não existem. É estranho, né, essa abstração? Por isso que é melhor fazer com ponteiro para nulo. Fica mais óbvio com ponteiro para nulo isso daí. Mas vocês têm medo de ponteiros, né? Tem não. Bora resolver isso daqui, que aí eu faço a outra forma com ponteiro para nulo que vai ficar bem mais óbvio. Bora lá? Transforma isso daqui em código. Transforma isso daqui em código, volta para cá e faz o método, e faz o if do reserve. E aí testa se o teu código está reservando. Diz. Esse for que a gente está usando aí pode ser qualquer nome o nome da variável pode. Posso pôr qualquer coisa ali? Pode. Para. Sim, você está dizendo, né? Cliente pode ser cliente A, cliente B. For alto X em cadeiras. Vai pegar qualquer coisa aí. Vai pegar cada um dos elementos e colocar em X. Como cópia. E isso aí só faz para vetores. Vetores, listas ligadas, mapas, qualquer coisa. Array puro também se for na versão nova do C++. Diz. Ele não está... Peraí, diz. Ele não está mostrando. Aí tem que usar o if. Não, por que ele não está mostrando? Tem erro no teu código. Qual é o erro do teu código? Mas, não, é do igual. Eu só copiei que eu leio. Não tem nada aí. É porque ele está dizendo, olha, não tem o C++ 11. Lembra que eu pedi para usar o make? Não tem o C++ 11. Uma forma é criando aquele makefile, né? Criando aquele makefile de uma forma mais grande, dizendo, olha, o C++ eu vou compilar com menos essa para todos. Só que é bem melhor fazer o makefile. Ele funciona em qualquer lugar. Agora, pessoal, vem melhor fazer um make, rodar o comando no terminal. Não, é porque eu acho que esse cadeira a nossa sala de gravação e eu quero apresentar você na sexta-feira. Só pode ter essa coisa. Aí você fala.
Bora lá, pessoal. Já são 17h15. Eu não queria sair com isso daqui pela metade. Eu queria que a gente botasse para funcionar hoje. Aí, professor, eu quero poder fazer o código. O próximo projeto de vocês é o Contatos. Então, na semana que vem eu recebo o carro. E aí vocês já tem o Contatos engatilhado para daqui a 15 dias, ok? Contatos é esse daqui, ó. Vocês entregam o carro na semana que vem, sem extensão de prazo, ok? Não entregou nada. E aí a gente está fazendo a sala de cinema e daqui a 15 dias vocês me trazem o contato telefônico. Contato telefônico é basicamente a mesma coisa do cinema. O cinema tem um conjunto de... Como é o nome, mano? Clientes, na verdade. Só que o contato é a mesma coisa, só que ao invés de trabalhar com a relação sala e clientes, você vai trabalhar com a relação contato e telefones. O teu contato tem um grupo de telefones, teu contato tem vários telefones. Na sala de cinema, a gente insere pessoas e remove pessoas. No contato, a gente insere telefones e remove telefones. São problemas... Deixa uma coisa, esqueci o nome disso. Tão bonito, tem um nome tão bonito para isso. Homônimos, não. Equivalentes, tem outro nome mais legal. Tudo bem? Então, sebo nas canelas. Semana que vem a gente já vai ter um pequeno teste, tá certo? Então, um pequeno testezinho bem simplesinho de meia hora, só para acompanhar vocês. Só os comandos básicos de C++ e as coisas que nós vimos nesse dia, inclusive compilar na mão. Tá certo? Então, sebo nas canelas, a gente acocha o semestre enquanto é cedo, para no final a gente estar tranquilo. Bora lá. Eu olho. Eu vivo com dor de cabeça agora, não me acostumei. É porque se ele tiver uma posição, quantidade que é 5
Ele está dizendo que eu tenho, atualmente não tem retorno, não? Let's goemos aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso daqui, desse jeito aqui, e aí eu vou pedir para vocês só refazerem o cinema para a semana que vem. Tudo bem? Vocês vão só refazer o cinema, tirando aquele falso e colocando nulo. Eu vou explicar o que é que tem que fazer, tá certo? Tudo bem? Por diversão. Isso aqui é pela diversão. Bora botar isso daqui para rodar? Se índice não está no cinema, seria o que isso daqui? Se... Vou colocar só índice aqui para ficar melhor, tá? Se índice for menor do que 0 ou índice for maior ou igual a QTD, índice for maior ou igual a QTD, então eu tenho que avisar para a criatura que deu erro, essa cadeira não existe. E aí eu return false e foi. Ok? Qual é o próximo caso? Se a cadeira já está ocupada. Usando isso daqui, eu teria que fazer se a cadeira ponto... Se já existe alguém na cadeira. Se já existe alguém na cadeira, eu posso dizer que a cadeira está ocupada, não é verdade? Não, não é cadeira. É cadeira em que posição? Índice. Se a cadeira já possui alguém, é cadeiras, né? Cadeiras. Se cadeira já possui alguém, eu vou dizer Cout, essa cadeira já está ocupada em DL. E aí eu retorno falso. Return false. Qual é o nosso novo caso? Para todos os elementos, né? Vou usar o índice que vocês conhecem só para não queimar mais o miolo de vocês, tá bom? Int igual a 0 e menor do que cadeiras.size e mais. Professor, precisa desse cast bem aqui, só para não dar um warningzinho, porque tamanho é sempre sem sinal e o i é com sinal. Aí ele iria avisar: ei, você está comparando uma coisa que é unsigned, sem sinal, que tamanho nunca pode ser negativo, com uma coisa que tem sinal. Aí isso aqui é só para ele não reclamar. Se a cadeira existe e tem esse cliente, seria se cadeiras na posição i ponto existe. Se ela existe e o que é? Cadeiras na posição i ponto id foi igual a cliente.id. Se ela existe e é esse pop, coitado, então return false, mas eu vou dizer Cout feio, você já está no cinema. Ok? Caso nada disso der errado, então eu coloco ele no cinema. Tudo bem? Precisa retornar alguma coisa? Precisa, né? Return true. Vamos para o if aqui. Se não, se OP foi igual a reservar. Eu tenho quantos parâmetros aqui? O nome, o telefone e a posição, né? Então, int
string nome, telefone e int índice. Tenho que ler tudo isso, né? De CIN eu vou puxar o nome, o telefone e o índice. Agora eu tenho que chamar o parâmetro, né? Sala.reservar. Mas para reservar ele pede nome e telefone? Não, ele pede o cliente. Então vamos criar o nosso cliente. Um cliente com que nome? Lembra que eu tenho 3 parâmetros, né? O meu cliente vai ter nome, telefone, fone. E existe sim. Como o default é true, eu vou deixar só nome e telefone. Em qual cadeira eu vou colocar esse menino? Na cadeira chamada índice. Se isso daqui deu certo, não é verdade? Se isso daqui deu certo, então precisa dar algum comando para avisar que deu certo? Como é lá? Done. Pronto. Cout done. Beleza? Vamos ver se isso daqui funciona. Ok, ele está dizendo aviso. Ah, tá. Era ainda a descrição, né? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Aviso erro. Tudo bem, tudo bem. /cinema show init 4 Sara que com 4 cadeiras, reservar para o David telefone 32 a cadeira 0. Show. O David está sentado na cadeira 0? Sim. Vamos reservar para o Lucas, que tem o telefone 45 a cadeira 3. Ok? Vamos começar a testar os erros agora, né? Vamos reservar para o Davi a cadeira 2. O que é que eu espero que apareça? Não. Davi de telefone 65 a cadeira 2. O que é que ele vai dizer? Ok. Já está no cinema. Reservar para a Ana do telefone 56 a cadeira 10. Cadeira não existe. Reservar para a Ana a cadeira de telefone 54 a cadeira 0. Ok, nosso código funciona. Tudo bem? Façam o... Qual é o outro método que eu pedi? Vocês vão fazer o método cancelar, ok? E aí, só por curiosidade, eu quero que vocês tentem fazer a seguinte coisa, tá certo? Isso é só um desafio, não é uma obrigação. Vocês tiram essa variável, tudo bem? Quando vocês tirarem essa variável, vocês precisam de uma forma para saber se o cara tá ou não tá. O formato vai ser esse. Esse é um desafio, não é uma obrigação, tá? O formato vai ser esse. O teu vetor é um vetor de ponteiros. Como é um vetor de ponteiros, você pode ter lá nulo ou pode ter lá um cliente. Se é nulo, significa o quê? Que não tem ninguém. Se é um cliente, o que é que você faz? Você mostra as coisas do cliente. Então você vai ter que adaptar algumas coisas. Como é que a tua sala de cinema inicia? Com todas as cadeiras recebendo o quê? Nulo. Porque não tem nada, então todas as cadeiras recebem nulo. Ao invés de testar se a cadeira existe, você vai testar o quê? Se ela é diferente de nulo. Aqui é a mesma coisa, se é diferente de nulo. E aqui, ao invés de passar um cliente assim, o que é que você vai ter que passar? Um novo cliente. Porque é ponteiro. Mas aí fica como desafio se vocês não fizerem. Alguns não vão fazer, ou porque não sabem, ou porque não tem interesse. A gente faz na semana que vem, tá certo? Tudo bem? Fica só o desafio para vocês já brincarem de ponteiros. Pessoal, então, eu faço na chamada semana que vem, porque eu tenho que sair correndo agora, que eu tô com uma coisinha, tá bom? Precisa enviar o carro? O carro precisa enviar, viu? Até a semana que vem. Na pior das hipóteses,
Você chega na... Como é o nome? É quinta e sexta, né? Você chega na quinta e sexta só para tirar alguma dúvida besta do Git que você não está conseguindo. E aí, no final da quinta-feira, você envia, tá certo? Então, o carro é para sexta-feira, tá certo? Sexta-feira tá no Git. Okay? Eu vou criar tudo e vou enviar.